Hoje vais aprender a enviar os dados dos teus clientes da ManyChat para o MailerLite. Vamos a isso? Existe mais do que uma forma de fazeres esta transferência de informação entre a ManyChat e o MailerLite, através da API. E com isso, vamos conseguir enviar as informações da ManyChat para o MailerLite de forma bastante rápida e sem qualquer intermediário. Vamos então ver como é que funciona. Vamos adicionar aqui o bloco de ação e clicamos aqui em automação e vamos escolher aqui fazer um pedido externo e vai-nos aparecer um quadro semelhante a este, onde nós vamos ter que escolher o tipo de pedido, a URL do pedido, o cabeçalho, o corpo e as restantes para já não nos interessam. Portanto, o que é que nós vamos colocar nos headers? Content Type, Application Johnson. Vamos colocar aqui também o Accept e será o mesmo que este. E depois vamos colocar aqui a autorização BRR e a MailerLite API. Eu já guardei a API da MailerLite dentro de uma variável para não estar sempre aqui a colocar esta informação. No entanto, vamos aprender então como é que ela pode ser criada. Ao selecionarmos aqui a opção de integrações, vão-nos ser apresentadas estas três soluções. E nós vamos selecionar a primeira, onde diz API, e gerar novo token. Vamos colocar aqui teste ManyChat e criar o token. Tenham atenção que este token só vai ser mostrado uma vez, portanto copiem esta informação, guardem num local seguro e não a partilhem com ninguém. Esta aqui estará visível porque a seguir a este tutorial ser gravado, ela será imediatamente apagada. Por isso, tenham atenção, este token não deve ser partilhado com ninguém e deve ser utilizado única e exclusivamente por vocês em segurança. Uma vez que agora já criamos o nosso token, vamos voltar para a ManyChat e colocar essa informação. E o que é que nos falta aqui? Falta-nos aqui escolher o tipo de pedido e a URL que nós vamos utilizar. O tipo de pedido já está pré-configurado e está correto, post, porque nós vamos enviar a informação. Se quiséssemos receber informação, teria que ser o método GET. Para verificarmos aqui a URL, na mesma aba das integrações, temos aqui algumas situações que a própria MailerLite já nos indica, como é o caso do Content Type e do Accept, que eu já coloquei na ManyChat. Depois temos aqui a nossa base da URL, que vamos colocar aqui. Esta base será sempre igual, independentemente do tipo de pedido que façamos. Mas como é que nós sabemos como é que vamos adicionar a informação ou o subscritor a um grupo específico? Como é que nós podemos verificar qual é que é a URL correta para cada situação? Aqui um pouco mais acima, clicamos na opção de documentação, API Reference e aqui por baixo temos a opção de subscritores. E vamos utilizar a opção de criar ou atualizar o subscritor. Selecionamos isto e copiamos aqui. Como viram, esta parte aqui é exatamente igual, só adicionou aqui a parte de Subscribers. E vamos então à parte do corpo da requisição. O corpo da requisição, nesta situação, é feito em Johnson. Vamos utilizar a informação que está também na MailerLite. Ora, a MailerLite diz-nos que para fazermos uma requisição, temos que utilizar este Johnson especificamente. Mas nós, olhando para aqui, percebemos que esta informação não está bem igual àquilo que nós pedimos aos nossos clientes, que no nosso exemplo foi o primeiro nome e o e-mail. Então, chegamos aqui e apagamos, por exemplo, o último nome e os grupos. Nós só vamos utilizar um. E por isso, só precisamos desta informação. Mas para que esta informação funcione para todos os clientes e vocês não tenham que estar em todos os fluxos a fazer isto manualmente, nós apagamos e substituímos pela variável do e-mail. Fazemos exatamente a mesma coisa para o nome e para o grupo. Vocês podem criar uma variável com o número do grupo, ou seja, com o ID do grupo, ou então esse sim pode ficar aqui, porque naquele fluxo, à partida, só quererão enviar aquele subscritor, aquele cliente, para o mesmo grupo. Então, onde é que nós podemos encontrar essa informação? Voltando aqui ao MailerLite, vamos aqui para trás, e na aba de integrações e da API, ao colocarmos aqui para baixo, nós temos aqui os grupos todos que nós temos no ManyChat. E aqui temos o ID do grupo, e é esse ID que nós vamos colocar aqui. E já está. Esta configuração já está totalmente completa e quando o fluxo chegar neste bloco de ação, a transferência de dados é praticamente imediata e sem muita margem para erros. Falando agora então da última opção para tu enviares os dados para o MailerLite através da ManyChat de uma forma ainda mais simples e sem saíres da própria ManyChat. Vamos a isso. Vamos voltar aqui a adicionar um bloco de ação, mas desta vez vamos escolher uma aplicação para enviarmos os dados para o MailerLite através da ManyChat. Basta colocarmos então aqui o e-mail, que é obrigatório, o primeiro nome, o último nome neste caso nós não recolhemos, portanto não o vamos fazer, e vamos colocar aqui o ID do grupo que falámos há pouco.
nós podemos copiar novamente e utilizar este número, ou então criar uma variável e utilizá-la aqui. Podem utilizar estas duas opções que a aplicação irá funcionar da mesma forma. E já está. Portanto, é uma coisa tão simples quanto isto. Não têm que saber trabalhar com a API, não têm que utilizar uma plataforma externa como o Zapier ou o Make. Portanto, é tudo feito através do ManyChat e a única coisa que vocês precisam fora da ManyChat para utilizar esta aplicação é apenas a chave da API da MailerLite que vimos há pouco como conseguimos obter. Aquele token que nós podemos gerar para cada integração que nós façamos com o MailerLite. E como veem, é super simples transferir as informações da ManyChat para o MailerLite. E diz-me nos comentários, que eu estou muito curioso por saber qual é que foi a tua integração favorita para transferir os dados da ManyChat para o MailerLite.